Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto e vamos para a nossa última aula aí, a aula de implementação, né, que eu tinha comentado com vocês. E a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a computação analógica e a computação digital, tá? É mais uma ideia aí para vocês terem pelo menos noção, né, caso queiram implementar os controladores, né, depois de projetado, né? Ah, como que eu poderia fazer ela analógico, né? E principalmente digital aqui, tá? Então, mais uma introdução aí a controle digital, tal, né? Geralmente eu dava essa aula aqui na disciplina de controle digital, mas eu acho que vai ficar legal aqui para vocês aí para falar, tá? Aprendi a fazer todo o projeto, né? Lugares raízes, né, de frequência, é, autossintonia, etc, né? E aí, como que eu faço, né? Eu vou só colocar os ganhos realmente no controlador industrial, né? Ou eu posso estar fazendo meu próprio, implementando meu próprio controlador aí, tá? Então, mais ou menos essa é a ideia dessa aula, tá? Bom, então a partir dos anos 30, né, com o advento da teoria de controle, implementar um controlador passou a significar realizar fisicamente a solução de uma equação diferencial, né? Então a gente tem um integrador aqui, a gente tem um exemplo aqui, né, de um pistão hidráulico, então a entrada U de T, né? E o deslocamento Y de T. Então o deslocamento Y de T do pistão é proporcional integral da vazão volumétrica U de T, né? Então, como se fosse fazer a integral de U de T aqui, é a quantidade de deslocamento do pistão, tá? Então o pistão aqui entra, né, ar ou algum fluido, né? E vai, à medida que vai preenchendo aqui, né, o tambor, é, à medida que o fluido vai fazendo uma pressão, né, essa série do pistão vai aumentando, vai deslocando, né, e aumentando aí então a somatória do de T, né, que está relacionado, é proporcional a esse deslocamento de Y de T. De forma semelhante que a cinemática, né? Então, o deslocamento de YT do fólio é proporcional à integral da vazão volumétrica, né? Quanto que vai estar expandindo. E, de forma analógica, aí, né? Eletrônica analógica, a gente tem os amplificadores operacionais, tá? Então, a tensão Y de T aqui, né, do amplificador operacional é proporcional à integral da tensão U de T. Tá? Então, aqui também é um integrador. Tá? Então, como que a gente poderia estar fazendo isso? Mais para frente eu vou mostrar para vocês circuitos, né, é, que vocês poderiam estar utilizando para implementar, por exemplo, o PID, né, e etc. E depois o que você tem que fazer, na verdade, isso aqui vai virar uma função de transferência, né? E aí você escolhe valores de resistor e capacitor adequados para dar aquele ganho que você quer para que seja aplicado na sua planta, ok? Então, computação digital, né? A gente fala um pouquinho sobre computação analógica, né? Como se implementa um controlador em um computador, né? Um computador trabalha a tempo discreto, né? Com grandezas quantizadas, né? Então, tempo discreto e grandezas quantizadas, né? Não resolve equações diferenciais, só implementa algoritmos, tá? Por que digital? Então, a gente viu a parte analógica aí, alguns exemplos, né? Mas é porque é fácil reprogramação em relação à mudança de resistores, capacitores e circuitos analógicos. Então, é fácil da gente mudar os ganhos, alterar, mudar o algoritmo, colocar um outro filtro. É só a gente fazer um novo programa, né? E alterar isso no código, né? Gravar, etc., executar, compilar, executar de novo, e você já tem uma alteração rapidamente, né? Então é bem mais flexível. Fácil implementação de algoritmos complexos, tá? Então eu posso colocar um filtro lá, digital, o sinal está ruidoso, etc. Ah, posso fazer vários outros tipos de algoritmos aí que podem estar auxiliando, né, o algoritmo principal de controle. Integração com sistemas remotos e comunicação digital, tá? Então, por exemplo, aqui o XBee, né? É um rádio, né? Como Bluetooth, etc. Eu posso estar utilizando ele para fazer uma telemetria, né? Enviando informação, recebendo informação.
talvez recebendo informação de referência, né? De algum sistema. Ah, eu quero que o meu sistema de automação da casa lá, eu posso mandar para o meu celular, né? Um Bluetooth ou um XBee, um sinal, falando, agora abre o meu portão, alguma coisa desse tipo, tá? Pode estar tudo conectado aí. Interface com o usuário mais detalhada, né? Então, terminal, pode ter um terminalzinho, que a gente pode colocar a conexão com a rede, né? Ou baseada na web, né? O custo está diminuindo e a velocidade está aumentando. Então, esses microcontroladores, processadores, etc., tem diminuído o custo, né? E a velocidade, né, de processamento deles tem aumentado bastante, ok? Então, fácil adição de funções extras, dá para pôr display, botões, seletores, né? Então, fica bem mais fácil da gente fazer uma automação, né? Comunicação com uma central de monitoração, né? Aqui exemplo do XBee. Aí tem os outros rádios aí, hoje em dia, né? Bluetooth, tem alguns até de long range, né? Muitos sensores têm saída digital e não analógica, né? Aqui eu comentei bastante do encoder com vocês, né? O encoder é esse disco aqui, né? Então é perfurado, aí tem o LED que transmite a luz e à medida que ele gira, né? Vai criando esse pulso, né? Esse aqui é um encoder de 2 canais. Então é a saída digital muito mais fácil de ser lida por um microcontrolador, né? Até quando a gente tenta fazer no laboratório com controle de velocidade do motor, né? Precisa de um tacômetro. Se não tem um tacômetro, a gente geralmente adapta aí o encoder, aí tem que colocar talvez um controlador, algum outro filtro aí para transformar essa contagem de pulso, essa frequência, né, num sinal de tensão. Isso quando a gente quero demonstrar o exemplo utilizando amplificadores operacionais aí para fazer o controle, tá? Então esse aqui por exemplo, o encoder, né, é um sinal digital. Alguns sistemas são controlados por uma entrada digital. Aqui a gente tem um exemplo de uma ponte H, tá? Tem esse formato aqui. Aqui é o desenho do motor, tá, pessoal? Então aqui a gente tem transistores, né? Aqui é o diodo, etc. E a ideia é, de acordo que você tem sinais de entradas aqui que tem uma certa lógica, tá? Depois vocês olham com mais detalhe para a ponte H. Mas aí eu posso escolher aqui o sinal do motor girar no sentido ou reverso, tá? E tem um sinal aqui que provavelmente esse é o sinal que eu aplico o PWM, tá? O PWM é esse sinal aqui que eu vario, né? O quanto ele está em nível alto e nível baixo, né? Então o período dele geralmente é fixo, tá? E aí eu vou alterar essa razão ciclo, né, o Dutch Cycle aqui, né, 10%, 50%, 90%. Então tem quase toda a tensão sendo aplicada no motor. Então esse aqui é o tipo de entrada, eu consigo variar a entrada, né, que provavelmente essa entrada aqui vai ser fornecida, né, então vou ter meu controlador, vai calcular qual que é o meu U, se é positivo ou negativo, dependendo. Então positivo é o problema Forge, aí eu tenho de 0 a 100%. Reverso eu posso pôr como negativo, né? De 0 a 100% também. E aí eu consigo controlar o motor, né, num sentido e no outro e alterar a velocidade. Então essa aqui como que eu aplico a minha entrada no motor? Posso utilizar uma ponte H se for um motor de corrente contínua, tá? Ou um motor de corrente alternada, aí tem outros drivers aí que podem ser utilizados, tá? Tiristores, etc. Né? E que poderiam estar sendo utilizados aí. Bom, basicamente é essa a ideia do PWM. Quem tiver dúvida aqui, procura na internet aí, PWM, ponte H. Uma ponte H geralmente a gente usa em robôzinho móvel pequeno, aquele L298, L293. Quem quiser estudar um pouquinho mais e ver, tenta ver esses seis, o L298 e o L293. Tá? Tem a ponte H lá, é bacana, tá? Bom, microcontroladores possuem muitas funções,
Então tem memória, CPU, memória do programa, né? Portas de entrada e saída, timers, né? A gente, principalmente de controle digital, aí a gente quer estabelecer uma base de tempo. Então a gente pode utilizar uma interrupção de tempo aí para a cada 30 milissegundos, né? Ler o sensor e atuar, né? Lê o sensor, calcula a lei de controle, atua, etc, né? E temos os conversores AD e DA também aqui, né, que a gente pode estar utilizando. Então, alguns exemplos aí, né? Então, por que usar controle digital, né? Tem o robô móvel aí, a missão de Marte, satélites, drones, né? Com a rede rotor aqui, robôs móveis, manipuladores, né? Então, a gente poderia ter um controle aí PID, né? De posição em cada uma dessas juntas aqui, controle de velocidade das rodas, né? Provavelmente controle do propulsor, do motor, do veículo autônomo, tá? A velocidade das rodas, depois como que eu faço o controle de guiagem do veículo autônomo. Exoesqueleto também, né? Qual que é a força que eu vou fazer? Vou fazer um controle de força, tá? São tudo aplicações aí de controle, tá, pessoal? Existe um universo muito grande, aplicações a gente viu aí para single input, single output, né, o sistema CISO, né? Existe o sistema MIMO, né, multi input, multi output, que a gente já começa a trabalhar com espaços de estado e tal, que a gente não trabalhou aqui nessa disciplina, mas que são bem interessantes aí, tá? Principalmente quando se torna um pouquinho mais complexo, né? Um veículo, um robô ou um drone, ele já começa ou um satélite também, usar esses sistemas aí. Tá? Tem soluções também com CISO, tá? Daí o pessoal particiona o problema, tal, funcionam bem também. Então, alguma classificação dos sinais aí, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Comportamento do tempo. Então, a gente sinais de tempo contínuo, né? A gente fosse usar amplificador operacional ou com sistema mecânico aí para projetar o controlador, e sinais de tempo discreto. Então, esses dois tipos de comportamento. Quanto à amplitude, sinais analógicos e sinais quantizados, tá? Então, quantizado principalmente quando a gente fala, né, no, no conversor analógico digital, né, que a gente estava conversando aqui, ele tem, sei lá, 10 bits, né? Então eu vou ter, se for 2 bits lá, né, duas divisões. Então, quantas divisões, né, quantos bits, né, vai me permitir dividir, né, a resolução desse sinal. Então, os 10 volts lá eu vou ter, dependendo da quantidade de bits, né, sei lá, 128 divisões, né, 256, 1024, algo desse tipo, tá? Então, sinal analógico tempo contínuo, tá? T é contínuo, XT, né? XT também é contínuo. Sinal quantizado de tempo contínuo. Então aqui o tempo é contínuo, só que ele é quantizado. Então, se for 10 volts aqui, né? Então quantas divisões eu vou ter aqui? Então ele dá saltos aqui, né? Conforme a resolução aí do quantidade de bits, né? Se for um conversor analógico digital, né? Então o sinal amostrado aqui já é o discreto. Então ele em períodos, né, fixos aqui de tempo, né, eu faço uma leitura, sei lá, cada 10 milissegundos eu tenho uma leitura do sinal, tá? E o sinal digital é quando ele é discreto e quantizado, tá? Então aqui a gente tem ele um discreto no tempo e tem as resoluções, né, entre cada níveis, né? Então eu vou medir provavelmente cada 0,2 volts, né? Aí 0,2, 0,4, tá? Então não tenho níveis intermediários, ok? Então eu vou pôr depois essa função quantization para vocês ali. Bom, então o que interessa aqui é o caso em que t é igual a 0, t, 2t, 3t, ou seja, t igual a kt, tá? Acho que essa função aqui só vai funcionar no MATLAB, tá, pessoal? Mas de qualquer forma, eu vou ver se eu coloco lá para vocês. É legal porque dá para ver o processo de quantização, eu acho. Então, T é chamado de período de amostragem. Então, a gente vai trabalhar com a parte mais discreta, né? Quando a gente for
trabalhar com controle discreto, controle digital, a gente já trabalha mais com, assume que a quantização é suficiente aí para fazer, né? Usualmente será ignorado os efeitos da quantização, salvo quando eles forem importantes. Então, elementos de um sistema de controle digital, né? Então um sistema de controle de posição de uma antena, tá? Para um controle digital, tá? Então, aqui o sistema de controle analógico, a gente tinha um potenciômetro, né? E aqui talvez um circuito para fazer a implementação do controle para atuar, tá? E agora não, a gente precisa de um computador, tem um conversor analógico digital que pode ser, por exemplo, aquela ponte H, que vai converter aqui o sinal para o atuador, e um conversor analógico digital, né, que vai talvez ler o sensor, né, transformar de analógico para digital, para bits. Que aqui poderia ser o papel do encoder lá, né, a gente lê esse sinal já digital, né, se for o caso do encoder, ele já vem digital o sinal. Muito bem. O que mais que muda aqui? Nosso sistema. A gente vai ter o relógio agora, tá? Então o reloginho nosso aqui vai dar o tempo que a gente vai fazer, que a gente vai atuar aqui, conversor digital analógico, tá? Então vai mandar o sinal para o atuador, planta, saída, sensor, e aí do sensor, dependendo qual é o tipo de sensor de força, sei lá, alguma coisa assim. Aí a gente tem que transformar aquele sensor, né, é um conversor analógico digital, né, para converter o sinal analógico para digital aqui, né, para que transforme em bits e a gente consiga calcular o erro, tal, e referência, etc. Então essa parte toda aqui é o computador e aqui é a parte do sistema da planta, tá? Então temos planta, né, o sistema a ser controlado, o atuador é o dispositivo de potência através do qual o controlador consegue atuar na planta. O sensor é o elemento de medição que converte uma grandeza física, né, da saída da planta no sinal eletrônico. E o sinal proveniente da saída do sensor é um sinal analógico, que é convertido para digital por meio de um conversor analógico digital. Da mesma forma, o sinal digital proveniente da saída do controlador é convertido para analógico por meio de um conversor digital analógico. O sincronismo de conversão dos sinais é realizado por um relógio, né, e a referência, o set point, é ajustada internamente ao computador. Então a gente pode colocar a referência aqui dentro. Dependendo, a gente pode até pôr um potenciômetro, né? A gente pode usar um conversor analógico digital que converte o valor do potenciômetro quando a gente gira para fazer o ajuste da referência, tá? Mas poderia ser ajustado internamente através do envio aí de um sinal, tá? O que é de matemática aqui, né? Como que a gente faz essa montagem? Então, contínua, a gente tem um amostrador aqui que vai meio que fatiar esse sinal, né? Nesses instantes de tempos aqui, né? Com ΔT com período de amostragem fixo. E a gente fica com esse sinal contínuo aqui todo, né? Com tempos iguais, 0t, 2t, 3t, 4t. E aí a gente tem as conversões de amplitudes, né? Que vai dar o sinal digital aí, que é a questão da quantização, tá? Então basicamente é isso, contínuo, a gente separou aqui a discreto, né? E aí dependendo da resolução a gente tem essas quantidades de níveis aqui, né? Provavelmente esse sinal aqui vai para 3m sobre 8, né? E dependendo do valor aqui ele vai para cima ou para baixo esse sinal, tá? Então eles são convertidos todos em bits aqui, certo? Realmente aqui, ó, instante de tempo 1, ele ficou sendo 011, tá vendo? Foi para essa posição maior. Então esse aqui seria o nosso sinal, né, digital aí. Então M é o valor máximo da tensão analógica, tá? M, que é igual a M dividido por 2N, volts é a diferença entre os níveis de quantização. Então esses níveis de quantização aqui, sendo N o número de bits utilizado na conversão analógica digital. Então M dividido por 2N mais 1 é o máximo de erros de quantização devido ao arredondamento. Então vai gerar um erro aqui, tá?
Perceba algumas limitações aqui, né? Então a gente vai ter um erro no sinal aqui, que vai depender, né, de quantos bits, né, eu vou utilizar para o meu conversor analógico digital, tá? Então perceba que a gente já vai gerar aí, por causa desse isso, um ruído de quantização, tá? Não vou estar falando muito disso aqui, mas é importante que vocês saibam que existe e tem uma forma de cálculo, né, desse ruído, né? Que é o erro de xt menos yt e tal, e você consegue calcular a variância desse erro aqui, tá? Isso aqui pode ser usado, né, para um filtro e tal. É interessante a gente saber a variância e, principalmente, importante que vocês saibam que é possível calcular, tá? Tem um exemplo aqui de um sinal de 0 a 10 volts e requer-se uma resolução de aproximadamente 5 mV. Determine quantos bits do conversor analógico digital deve ter, né, e o nível de quantização. O erro de quantização devido ao arredondamento e a variância do erro de quantização. Basicamente, pessoal, aqui ó, é a aplicação de fórmulas, né? Então 10 volts, M igual a 2N igual a 10 de 2N, depois eu acho qual que é o N aqui aplicando o log, né? Então a gente precisa aproximadamente 11 bits. O valor de cada, né, nível aí 0.0048, tá? Então a gente achou o erro de arredondamento aqui, aplicando a fórmula, né? E a variância do erro de quantização também a gente já calculou. Então, simples cálculos aí já permite a gente já estar calculando quais são as limitações tais e quantos bits a gente vai precisar para uma determinada resolução desejada, ok? Então isso aqui é importante para a parte do projeto que a gente for implementar digitalmente. Então o conversor DA aqui é meio que a modelagem do conversor DA, né? Entrada U de T, né? De KT, entrada U de KT e saída U de T, então conversor digital analógico, vai entrar digital e vai sair analógico, né? De ordem 0, tá? Então como que é feito isso? A gente geralmente usa um segurador de ordem 0, tá? Então a ideia é digital, né, e transformar para contínuo aqui. Qual que é a ideia? O sinal digital vai ser segurado até chegar no próximo nível. Deu isso aqui, ele vai segurar contínuo, né? Até chegar no próximo instante de tempo. Ele segura contínuo, né? Então a gente precisa modelar isso aí. Esse segurador de ordem 0, Zero Order Holder, né? Geralmente chamar. A gente modela ele que é através da função. A gente tem a função aqui, né? São várias funções de impulso, né? E aí a gente tem que obter isso aqui. Então, a ideia, basicamente, pessoal, é a gente usar dois degraus unitários, né? Então, a gente vai ter um degrau unitário aqui e um degrau unitário atrasado no tempo aqui, ó, o E elevado a menos ST. Lembra do atraso lá, né? Do atraso que a gente estudou, o E elevado a menos ST. Então, ele atrasou aqui em T, né? Isso aqui. E aí você vai subtrair, né, esse step em 0 do step em T. E a gente já tem a função de transferência do segurador de ordem 0, tá? Então, esse segurador de ordem 0 em S, né, fica dessa forma aqui. Então, se a gente aplicar essa transferência aqui, é como se a gente estivesse aplicando o segurador de ordem 0, tá? É legal colocar isso aqui no sistema, principalmente no projeto, porque é um atraso, né, que muitas vezes é importante ser levado em consideração no projeto do controlador contínuo, por exemplo, tá? Aqui tem esse atraso, né, de t sobre 2 aqui, ele foi feita a média aqui, ó, então sinal contínuo, e aqui com o segurador, né? Então na média, né, ele acaba trazendo t sobre 2, né? Então o sinal fica com atraso aí. Então, se f igual a 1 sobre t for muito baixo, ocorre suma amostragem. Então, esse aqui é outro problema também. Dependendo da frequência, né, que a gente deseja trabalhar,
a frequência não pode ser muito baixa, né, a de amostragem, senão vai correr subamostragem e a gente vai estar controlando outra coisa. E se F for 1 sobre T for muito alta, corre superamostragem, né? Então tem superamostragem, a gente vai ter problema numérico, a gente não vai conseguir controlar, colocar a lei de controle naquele intervalo de tempo, problema de ruído, e viabilidade técnica e econômica, né? Porque a frequência mais alta, né, envolve mais dinheiro. Basicamente, esses pontos aí são interessantes de ser levado em consideração. Né? Ocorre um problema bem comum aqui, o teorema de amostragem é o aliasing. Então, para um sinal com banda limitada, FN, ou seja, com componentes espectrais com frequências maiores FN, possa ser construído completamente, ele deve ser amostrado a uma frequência, né, de F, 2 vezes a frequência, né, de Nyquist. Tá? Então, o problema de sobreamostragem é um problema, né, que deve ser considerado aí em controle digital. Vejam depois o aliasing, tá? Vou tentar pôr aqui também o exemplo. Eu não tenho certeza se esse código está funcionando, tá? De qualquer forma, eu vou pôr, se vocês tiverem MATLAB, vale a pena aí dar uma olhada nesse programinha, tá? Então, um projeto de sistema de controle contínuo, né? O que a gente faz, né? Obtém o modelo da planta, escolhe o critério de desempenho, projeto compensador, implementa, né? Poderia implementar ele de forma analógica aí, e avalia esse compensador em relação ao critério, se está bom, tá? Finalmente aqui, ó, mostrar para vocês todos aqueles compensadores que a gente estudou, né? O avanço de fase e o atraso de fase, e o avanço e atraso de fase, perceba que eles podem ser implementados por circuitos simples aqui, ó, resistores, né, e capacitor. Então, o que a gente tem aqui, ó? A função de transferência desse circuito aqui é essa aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai comparar com a função de transferência do seu computador de avanço de fase e verificar aqui, ó, ao ganho, né, tem o zero, que é 1 sobre R2 sobre C, né, e aqui eu tenho outro polo, 1 sobre R1 mais R2 vezes C. Como que eu faço o projeto desses resistores? Eu vou pegar o valor do zero, tá? E aí eu tenho que estipular o valor de R2 e capacitor que dê, né, 1 sobre R2 aqui, vou escolher valores, que dê o valor do zero. Da mesma forma, eu escolho o polo aqui, de forma que, sei lá, tem que dar 3, então eu tenho que escolher R1 mais R2 vezes C, de forma que dê esse valor do polo. Da mesma forma, o ganho aqui, tá? Então, basicamente é essa. Então, eu faço isso, obtenho os valores, né, ter que encaixar qual que é o valor de R1, R2, R3, para essas restrições aqui de valores, e aí você tem esses valores e consegue montar o circuito, tá? E aí o que vai ser? VI vai ser a entrada, né? Então aqui tem que estar multiplicando de alguma forma o erro, se for do controle, né? E o zero aqui vai ser a saída, que vai estar indo para a planta, tá? Então VI e Vout, né? Então aqui tem um exemplo do circuito para o concedor de atraso e avanço atraso aqui, seria essa aqui. Então a função de transferência, né, relacionada aos circuitos. E para compensadores ativos, né, a gente tem aqui ganho, né, um ganho a gente pode fazer através do resistor, tá, o G do controlador aqui, menos R2 sobre R1, desse circuito, tá. Z1, Z2, né? Então temos aqui para esse circuito, né? Um ganho, tá? Nessa configuração. Se Z1, então explicando aqui novamente. Então a gente tem esse circuito do amplificador e aí eu quero implementar um ganho. Então meu Z1 vai ser um resistor, tá? R1 e o Z2 vai ser o resistor R2, integrador, né? Aqui vai ser um resistor R e aqui vai ser um capacitor, tá? E aí tem a função de transferência de todos eles aqui. Quero fazer uma diferenciação, tá? Capacitor e resistor. O meu controlador PI, então aqui vai ser R1 e aqui o Z2 vai ser R2 e o capacitor tem essa função de transferência, tá?
Lembrando aqui do S aqui do 0, né? PD, então essa configuração, e o PID, essa configuração. Então a gente substituindo aqui o Z1 e Z2, né? A gente consegue projetar esse circuito, tá? Então perceba que é fácil, né? Depois que a gente tem o projeto pronto, né? Obter o circuito aí, pelo menos os valores dos resistores e capacitores, fica bem fácil, tá? Isso se a gente fosse fazer de forma analógica, de forma contínua, etc. Tá? Que a gente não tinha comentado antes. Então, como que a gente quer fazer agora, pessoal? A gente tem que transformar, teoricamente, esse circuito aqui num computador, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente implementa, né, o de T e YT, né? É simplesmente uma função que a gente vai querer implementar, né, na entrada e saída, né? E a gente, então, em vez de a gente fazer com os capacitores, os resistores aqui, né? A gente quer programar num controlador, né? E bom, quais são as vantagens de fazer digitalmente? A gente já viu várias aí, né? Então, se o de T e YT são sinais analógicos, como eles podem ser inseridos no computador, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho aqui essa função de transferência, né? E aí a gente chegou nessa expressão aqui, a gente se pergunta, o que é o S? Né? S a gente sabe que é derivado e tal, né? E será que a gente consegue, né, substituindo o S aqui, né? A gente já tem a constante e tal, tem uma expressão, né? S, né? Então, diferenciação, SF de S, né? E então S de x é igual a dx dt. Essa é uma diferenciação no tempo. Então, como que a gente faz a derivada discreta, tá? Aqui tem um método mais simples, né? Dx dt. A gente vê a derivada de Euler aí, que a gente geralmente chama. Eu posso fazer a derivada de x dt no tempo, né? Xk menos 1 sobre o tempo de amostragem. Então é x7 menos x6 sobre ΔT, né? Aqui eu tenho a derivada. Então isso aqui implica que S de x pode ser substituído por isso aqui, ó, uma forma mais simples, tá? Existem outras formas de discretização que a gente vai dar uma estudando depois. Então se a gente substituir SY, tá? Por isso aqui, né, que já que o S é a derivada, tá? A gente fica dessa forma aqui e dessa forma aqui, tá? Então substituiu aqui, SU virou YK, ou SU virou UK menos UK menos 1 sobre ΔT. E o SYK menos YK menos 1 sobre ΔT, ok? O que a gente fez aqui, pessoal? Então a gente substituiu o S pela diferenciação, tá? Então uma diferenciação de derivada discreta, tá? Veja que aqui, ó, qual que é a ideia? Aqui a gente já encontrou, pessoal, uma equação recursiva, né? Uma equação de diferença, né? De mais e menos aqui, que a gente já pode estar calculando ela no computador, tá? Então, essa equação é chamada de equação de diferença, tá? Então, só foi manipulado aqui, tá? Tentem fazer isso aqui. Provavelmente posso pedir isso aqui para vocês fazerem na prova, transformar o controlador, né? O dado do controlador e obter sua equação de diferença, tá? E ela é recursiva. O que ela é recursiva, pessoal? Cada valor de saída depende do valor anterior, então yk menos 1, e do valor anterior e corrente de entrada, tá? Então você já só depende do valor da entrada atual, tá? E anteriores, não futuros, tá? Só presentes e anteriores. E a gente consegue obter essa equação de diferença, tá? Vou deixar isso aqui para vocês fazerem na atividade, tá? Em alguma atividade de vocês aqui. Tentem fazer, vai ser praticamente isso aqui, tá? Substituir o S, etc. E que está pedindo para escrever o código, né? De implementação, né? No MATLAB. O que vocês vão fazer aqui, ó? O código eu não vou estar cobrando de vocês aqui, né, nesse curso, mas vou abrir o Octave aqui para a gente esboçar alguma coisa, tá? Só para ficar mais claro, né? Deixa eu
achar aqui, vamos fazer com a equação anterior lá, né? Como que eu faria essa implementação, tá, pessoal? Vamos bolar aqui agora, né? Então aqui seria o que a gente tem aqui. Vamos voltar aqui só para ficar mais claro, tá? O que a gente tem aqui? YK e U de K, tá? No controlador nosso, né? Aqui é o G do controlador, tá? Então o U de K aqui seria o erro, tá? A entrada do erro, e aqui a saída seria o YT, seria que vai para o atuador, tá? Vou fazer nesse sentido, tá? Vamos esboçar algum código nesse sentido que permita a gente fazer isso, tá? Então, a gente poderia criar um for de K, geralmente implementar no, não pode pensar fazer no for de K igual de 1 até 100, né? Depois pode virar um while, etc. Aqui. Eu coloquei um loop aqui só para ficar mais claro. Então, o que a gente teria que fazer? Alguma função aqui de leitura do sensor, tá? A gente poderia ter colocado antes aqui leitura da referência, né? R, e do sensor, a gente vou chamar ele aqui de Y, tá? E aí a gente tem que calcular o erro, tá? O erro é igual a R menos Y, né? Isso já viraria a nossa entrada lá, né? Do nosso sistema. Eu vou chamar de sensor aqui só para a gente não confundir com o Y que a gente vai implementar, tá? Então vou colocar, vou chamar de ref aqui, fica melhor. Ref sensor. Okay? Então a gente já tem o erro. Teríamos que colocar aqui. Agora vamos implementar. Então esse aqui seria o nosso U, tá? Então o nosso U lá seria a entrada, né? U vai ser igual ao erro, tá? O igual ao erro, tá? A gente vai precisar então implementar o Y, que é igual, né? A gente poderia fazer um auxiliar aqui, que vai calcular exatamente aquela expressão. Para que a gente não precise calcular toda hora e a gente sabe que esse valor vai ser um valor constante, o 20,0.9 vezes o t, né? O dt, eu vou chamar de dt aqui, né? O ΔT, tá? Mais 1, a gente poderia estar definindo ela aqui fora, o valor auxiliar. Tá? E aí eu faria o valor auxiliar 1 vezes, tá? Aí vai precisar do y anterior, mais o 4 vezes o dt, mais 1, né? Vezes o u anterior, não, vezes o u, né? Que a gente já calculou aqui, menos o u anterior, tá? Que é o de k menos 1, tá? Então eu chamei de u anterior, tá? Como que fica aqui, pessoal? Perceba que o y anterior e o anterior a gente não tem. Então, na primeiro loop do nosso programa, tá? Eu poderia chamar o y anterior de 0, condições iniciais nulas, tá? E o anterior também igual a 0, tá? Ou eu poderia pegar tudo isso aqui, não quero que fique tudo dentro do loop aqui. Então, if k igual a 1, eu faço isso. Então, só no primeiro loop eu vou fazer isso aqui, tá? Seria uma outra forma a gente implementar. E aí teria que ter alguma leitura de referência, leitura de sensor, cálculo o erro, temos o U, que é o erro, né? E o Y, tá? Aqui. Aí a gente vai precisar fazer o Y anterior novo. O Y anterior novo, para o próximo loop, próxima vez que ele passar por aqui, vai ser o Y. E o anterior
vai ser o U, tá? Então aqui a gente já vai atualizar. Quando for para o K igual a 2 aqui, ó, né? Ele já vai mudar o U, certo? A gente teria que definir o dt, sei lá, igual a 0,01, um tempo de amostragem. O tempo de amostragem, tá? E basicamente seria isso. Pessoal, eu vou ter que interromper agora e aí a gente continua então fazendo esse exemplo aqui da equação de diferença no próximo vídeo, tá? Obrigado.